fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Por ele ser uma luz que tem iluminado nosso país no que tange à pregação bíblica. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao irmão Soriano no que tange ao conflito entre a ciência e a Bíblia. Por exemplo, a ciência diz que os seres humanos remontam a 8, 9, 10 milhões de anos. A arqueologia traz ao conhecimento de todos animais pré-históricos remanescentes há 50, 60 milhões de anos. Todavia, a Bíblia diz que o mundo existe então somente há 6 mil anos. Está correta essa minha dúvida, essa minha afirmação? E também como explicar esse conflito entre a ciência do mundo material, e o conhecimento do mundo espiritual? Agradeço muito a pergunta do irmão Soriano e que Deus esteja com todos. Obrigado. Ok, irmão. First of all, brother, thank you for calling and having a part on our program today. Primeiro, irmão, obrigado por ligar e fazer parte do programa neste dia. May God bless you. Que Deus o abençoe. And may God bless you with wisdom. E que Deus o abençoe com sabedoria. Sim. I am going to impart to you some. Porque eu vou partilhar a você um pouco. It is not true that the earth is only 6,000 years. Não é verdade que o mundo tem somente 6 mil anos. Sim. The earth can be billions of years old. O mundo, a Terra, por assim dizer, pode ter bilhões de anos Sim. de idade. What proves that? O que prova isso? The earth started as a ball of water. A Terra começou como uma bola de água And gases, e gases, according to the Bible. de acordo com a própria Bíblia. Sim. Vamos ler 2 Gênesis. A Terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. There is abismo, Então, abismo de água. Sim. O Espírito de Deus pairava sobre a face. Face, abismo de água. O Espírito de Deus holds the water. O Espírito de Deus, ele segura, por assim dizer, a água. It is at the first instance a planet of water. Porque, de início, é um planeta só de água. Sim. It is vazia. Ela é vazia. Sem forma. Sim. Sem forma. Because water has no definite forma. Porque a água não tem forma definida. It depends upon the container. Depende do container, daquilo que o contenha, Sim. do recipiente. But at that moment Mas naquele momento of creation, da criação, it is the Spirit of God that holds the water in é o place. Espírito de Deus que segurava a bola d'água, por assim dizer. Sim. But later God said, Mas depois, Deus disse let there be dry land to appear. que a seca apareça, um firmamento seco apareça. 1:9, Gênesis. Em Gênesis 1:9 diz, e disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. 10. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Sim. That is the creation of the earth. From a bowl of Essa é a criação water, da terra. De uma bola d'água vazia, sem forma, God caused Deus fez com que então se elevasse elemento seco, que ele Sim. chamou de terra. Por que tem elemento seco? Scientifically speaking, Cientificamente falando, os hidrogênio, oxigênio e outros elementos or gases can be solidified. Tanto hidrogênio, oxigênio como outros gases podem ser solidificados. Sim. And when they solidify, they become
the solidificam, the dry land. se tornam, então, este elemento seco. See. At the first instance, Em primeiro momento, it is called terra. chamado terra. Terra, como areia ou como sol. Mas the earth can produce gold Mas a terra pode produzir ouro and other elements and other materials e outros elementos e materiais by chemical por, reaction por reações químicas, processos químicos. and by the space of a given time. E isso dado dentro de um espaço de tempo. It will take time, billions of years, for an ordinary soil to turn into rocks. Agora, vai levar um tempo, vai levar bilhões de anos para que esta terra se transforme em rochas ou pedras. See. And pedras, upon reaching the perfect state, E pedras alcançando o estado perfeito they become precious stones. se tornam pedras preciosas. Can be diamonds, Podem ser diamantes, topázio, etc. quase ruby. diamante, Sim. cristais. That is the process of nature, Esse é o processo attained da natureza, by time alcançado por tempo and chemical. e reações químicas, Sim. processos químicos. The proof that the earth is billions of years already. Agora, a prova de que a Terra já tem bilhões de anos, We have gold here now, que nós temos ouro extraído mesmo direto and da we terra, have diamonds tem diamantes and other precious stones. e outras pedras preciosas. Those are the evidences that the earth have existed for billions of years. Essas são evidências de que a Terra existe já há bilhões de anos. And it does not contradict science. E não contradiz ciência. Why? Por quê? Because the Bible tells us that the start of the earth it's a gaseous planet. It is made of gas, of water, etc. Porque não contradiz ao que está escrito, realmente não contradiz o que está escrito, porque diz que a Terra era uma bola de água e gases. See. Which eventually produce dry. Que eventualmente produziram elemento seco, e assim foi acontecendo. And the rest is history until O our resto time. é história, até o nosso tempo. It conforms with what science have found. Então, o que está escrito entra em conformidade com o que a ciência descobriu. There is no contradiction between true science and the Word of God. Não in há the Bible. contradição entre a verdadeira ciência e a palavra de Deus. What contradiction has come out Qual contradição apareceu? is the wrong pensamento de Jehovah's Witnesses and the Seventh-day Adventists and the Catholic Church. É o pensamento errado dos testemunhos de Jeová, dos adventistas do sétimo dia e da Igreja Católica. That believes that the earth is only 6,000 years Que old. creem que a Terra somente tem 6.000 anos de idade. Because they base it that God created the heavens and the earth for only 6 days. Porque eles baseiam que Deus criou o céu e a terra somente por 6 dias. And interpret the 6 days as 24-hour E days. interpretam os 6 dias como dias de 24 horas. But it is wrong. Mas está errado. The first day in Genesis O primeiro dia em Gênesis is not a day on earth. não é um dia na terra. It is a day in É um heaven. dia do céu. See, as we have Como nós mesmos respondemos na pergunta passada. seen. That's why there is a difference between day in heaven and day in Por earth. isso há uma diferença do dia no céu e dia da terra. See. What facilitates the reconciliation of science and the Bible? Agora, o que facilita a reconciliação entre a ciência e o que está escrito na Bíblia? God, in creating the earth, Deus, ao criar a terra, gradually put form to the earth. gradualmente deu forma à terra. It is not instantaneously. Não foi algo instantâneo, And that will take a long period e of que time levaria um longo período de to tempo produce rocks, para produzir rochas, valleys, vales, mountains, montanhas, montes. and abismo, etc. To make all this, it is a long period of Para time. fazer tudo isso é um longo período de tempo. Vamos ler. Salmos
104:30. Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. No princípio, terra é vazia, sem forma. Mas Deus envia seu Espírito para pairava Pairava sobre a face das águas. And eventually, E eventualmente, it is the Spirit é o Espírito that renovas a face da que terra. renova a face da terra. So, it is the Holy Spirit of God that eventually formed the terrain of the earth. Então, é o Espírito Santo de Deus que eventualmente deu forma ou criou o relevo da terra. Now, it may take a long time. Agora pode levar um longo tempo, See, because during the time that the earth is being formed by the Spirit of God, porque durante o tempo que a terra estava sendo formada pelo Espírito de Deus, there was no light yet. não havia luz ainda. The beginning of the counting of days began only when there was already light. O início da contagem de dias na terra somente veio quando houve a existência de luz. Vamos ver. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Before God said that there must be light, Antes de Deus dizer que haja luz, the earth was without form and void. a terra era sem forma e vazia. But the heaven is already formed, Mas o céu já havia sido formado. and there are already inhabitants of the E já heaven. existem até mesmo habitantes no céu. So it entails a lot of time. Então, isso engloba muito tempo. See, that's why when science say that the earth is billions of years Então, old, quando a ciência diz que a Terra tem bilhões de anos de idade, it is true. é verdade. It can be proven in the Pode ser Bible provado na Bíblia. because there is an indefinite period of time when there was not yet light that have lapsed during the creation of the heavens and the earth. Porque nós podemos ver que durante a criação da Terra, ainda The céus e a terra. dos céus e a Terra, Ainda. engloba um grande espaço de tempo, onde não havia luz ainda, e tudo isso tem um lapso de tempo, onde todas essas coisas acontecem, um tempo indefinido. And there are proofs on earth E há provas na Terra that the earth have existed billions of years de que ago. a Terra já existe há bilhões de anos. But humanity came later. Mas a humanidade veio depois. See, the first to be created are Os primeiros a serem criados, those that are in the sea, aqueles que eram do mar, os animais do mar, those that fly, depois os pássaros, né, see, as aves, then those depois os animais da terra, que rastejam sobre Sim. a terra, animais do campo, see, the plants first. as plantas, né, antes, Sim. toda a elva. See, that's why after all those things, Por isso que depois de todas essas coisas, on the final hour of the sixth day, nas horas finais, no tempo final do sexto dia, God created man. Deus criou o homem. So man came very Então o homem veio bem depois seeing. da criação de And todas as according outras coisas. to our chronologies in the Bible, E de acordo com a nossa cronologia na Bíblia, it will not be a million years that man have existed. não vai fazer 1 milhão de anos que o homem existe. It is much lesser. É menos que isso. See, but not billions, Mas não bilhões. and not millions also. E não milhões também. Maybe 100 or 200,000 years, maybe. Talvez 100 ou 200 mil anos. But never, nunca Mas só nunca 6 6 mil. mil somente. See, it is against the Bible, É contra a Bíblia. and it is against science. E é contra a ciência. The people that conclude that humanity is only 6,000 years on As earth, pessoas que concluem que o homem, que a Terra só tem 6 mil anos, is because of the genealogy in Genesis. é por causa da genealogia descrita em Gênesis.
But it is not complete. Mas a genealogia não está completa. The Bible is not meant to be a complete record of A genealogies. Bíblia não foi feita para ser uma declaração completa de genealogias. Only the important genealogies that were written in the Somente as Bible. genealogias importantes foram descritas na Bíblia. The genealogy in Genesis A genealogia em Gênesis is not complete. não é completa. You can prove that Você pode provar isso. if you are going to read the book of Matthew. Mesmo lendo o livro de Mateus. Matthew cited genealogy which were not cited in Genesis. Que Mateus citou genealogia que não foi citada em Gênesis. It is just a long explanation we do not É have claro que é time. uma longa explicação e nós não temos tempo para fazer. But in other times we will show that the genealogies in Genesis is not complete. Mas nós vamos em um outro momento mostrar que a genealogia em Gênesis não é completa. To prove that, Para provar isso, read the book of Hebrews. leia o livro de Hebreus. Melchizedek Melquisedeque não está na genealogia, genealogy because it was not found by the apostle. porque não foi encontrada pelo apóstolo Paulo. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.